Olá! Hoje vamos falar sobre algo interessante, sempre é interessante, né? Esse livro Pão Nosso é bem legal. E, mas que não tem nada a ver com a gente, porque a gente é evoluído, a gente não tem esses problemas, né? Mas antes da gente entrar por esse caminho, vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar fundo. Não importa de onde você esteja assistindo isso, dá uma fechadinha de olho assim, ó. Fecha um pouquinho. Dá uma respirada profunda. E a gente vai falar com o mentor, baixinho se precisar. Mentor, obrigada, viu? Obrigada porque estamos juntos, porque somos muitos. Pode ser que a gente não se conheça e não se veja, mas somos muitos. E somos unidos por um só ideal, somos unidos por uma só razão, que é o bem, o amor universal, as boas palavras e os ensinamentos do Cristo. Então, mentor, fica com a gente agora. Maria de Nazaré nos envolve em seu manto azul de amor e paz. Cristo querido, amado Jesus, obrigada pela oportunidade de te conhecer. Muito obrigada. E Deus, obrigada pela oportunidade da encarnação. Sem isso, nossa evolução seria impossível e seríamos eternamente espíritos primitivos e não teríamos a grande oportunidade de conhecer o amor. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 137 do livro Pão Nosso, que chama, e nós não temos, não é com a gente, inimigos. Perdoai os vossos inimigos, disse Jesus. Ele só esqueceu de deixar o manual, né? Porque às vezes o negócio é duro, não é? Vamos conversar. Às vezes também não é com a gente, porque a gente não tem inimigo, a gente é do bem, a gente é bonzinho, a gente não faz nada errado para ninguém, nunca fez nem encarnação passada, a gente sempre foi, ó, espírito de luz, não é verdade? A gente não briga com ninguém, a gente não xinga ninguém, a gente não perde a paciência com ninguém, a gente não tem pessoas que a gente tem uma raiva gratuita. Mas é isso, são esses os nossos inimigos? Vamos parar para pensar, toda vez que vem essa palavra, a impressão é uma palavra muito intensa, não é? Inimigos. O que vem na cabeça da gente quando a gente pensa em inimigos? Pelo menos na minha, a primeira coisa que vem é aquela coisa de ódio mortal, né? É uma coisa assim, inimigos, né? Mas quem são os nossos inimigos? De verdade, a gente tem inimigo? Pode ser que alguém tenha. Inimigo. Inimigo. Aqueles que provocavam, o sentimento provocava os duelos. Lembra dos duelos? O duelo era uma coisa de inimizade, inimigos. Uma coisa que o ódio era maior do que qualquer moral. O ódio é maior do que qualquer ética, maior do que qualquer coisa que a outra pessoa tenha dentro de si. É o ódio que domina, é o ódio que vem, é o ódio que move os inimigos. A gente tem inimigo de verdade? Vamos parar para pensar. A gente pode ter raiva, mas essa raiva, a esta altura do campeonato da nossa vida, que a gente tem essa capacidade já de ter algum conhecimento. Conhecimento é responsabilidade. A gente tem inimigos? A gente teria coragem de fazer o mal para o outro só pelo mal?
só pra sabe? Aquela coisa assim, matou o outro, só essas coisas assim. Será que a gente seria capaz disso, essa altura do campeonato, com algum conhecimento que a gente tenha? Depois da gente ter passado tudo que a gente passou na vida? Depois de ter visto tanta maldade? Depois de ter sofrido tanta maldade? Será que a gente não aprendeu nada com isso? Será que a gente não aprendeu que muitas vezes isso é um momento e que isso também pode ser uma coisa que vem não só da gente, mas de um envolvimento espiritual? Ou que isso também pode vir de uma encarnação passada e a gente, dentro do nosso livre-arbítrio, pode desviar dessa situação, dela não se repetir de novo, de novo, de novo, de novo? Quem são os nossos inimigos? Será que a gente precisa ter inimigo? Essa é a grande questão. Quando a gente pergunta quem são os nossos inimigos, perdoai os vossos inimigos. Que inimigo? O inimigo, a pessoa pode não gostar da gente, mas a gente tem que ter o mesmo sentimento pelo outro. Eu não gosto do fulano, você pode até não gostar do fulano, você precisa pegar o carro e passar por cima do fulano. Não passa, não é isso. Porque isso é o que faz a gente descer para o mesmo nível daqueles que não têm conhecimento nenhum. Só que eles têm o benefício da ignorância, a gente não tem mais. Porque o conhecimento é responsabilidade. Então, quando a gente sabe as consequências das coisas que a gente faz, quando a gente tem consciência disso, como que a gente pode fazer? Como é que... é um instinto. Foi violenta a emoção. Não. Quando a gente passa a ter consciência das coisas que a gente faz, de verdade, a gente não tem violenta emoção se a gente não tá com essa predisposição. Não adianta. Se a gente tá entrando num caminho de paz, de amor, de perdão, de disciplina interior, de reforma interior, a gente pode sim mudar o destino da gente. A gente pode mudar, porque a gente sempre vive numa bifurcação de estradas. Sempre. A nossa vida é essa bendita bifurcação de estradas, desculpa. É fazer o certo ou o errado. Em tudo na vida, em tudo. Deus dá pra gente o livre-arbítrio, a gente não tem, às vezes, percepção que a gente passa o tempo todo tendo que escolher entre o bem e o mal. A gente passa o tempo todo tendo que escolher entre o certo ou o errado. A gente passa o tempo todo exercitando o que a gente tem dentro do nosso coração, dentro da nossa responsabilidade espiritual, dentro da nossa moralidade, da ética, do amor do Cristo, do conhecimento espiritual, do livre-arbítrio e dos resultados das nossas consequências. É ação e reação. Então, quem são os nossos inimigos? São eles para cá? Tudo bem, o problema é deles. Agora, da gente para eles? Opa! Aí, quando vem a história do perdão, é um perdão maior que um perdão. É perdão, é responsabilidade, é percepção, é interação, é consequência, é livre-arbítrio. Não é só perdão, não, gente. É muito maior que isso. Lógico que tem gente que fica na cabeça da gente 200 anos, sabe? Não, vamos pegar essa encarnação mesmo, não vamos nem para trás. Aquela fulana que trabalhava com a gente, que toda vez que podia, me prejudicava. Fez que fez até que eu perdi meu emprego. Eu odeio essa fulana. Mas por que a fulana fazia isso? Sei lá, eu nunca fiz nada para ela. Quem é o algoz? É ela? Ótimo, somos as vítimas. Porque é muito melhor ser vítima nesta situação. Não tô falando da gente se vitimizar não, hein? Não é? Cuidado. Do que ser o algoz. Porque quem tá comprometido? A gente ou a fulana? A fulana. E vocês acreditam na justiça divina? Eu acredito. Vocês acreditam no desígnio de Jesus? Eu acredito.
E no perdão? Aí, perdão já é outro assunto, hein? Faz 40 anos, 40. Cada vez que eu penso nessa fulana, eu tenho uma gana com ela, sobe e desce com ela. E aí? Vamos carregar a fulana mais quanto tempo na vida da gente? Porque essa fulana que tá há 40 anos andando com a gente, porque lá naqueles 40 anos atrás ela fazia mal pra gente, ela segue sentando na sua mesa de comer, sentando no seu sofá para ver televisão, andando no seu carro, porque você não largou ela. Porque a gente não larga a fulana. Então, aonde está o problema? Na fulana de 40 anos atrás ou na gente? E aí volta a pergunta: quem são os seus inimigos? A pergunta melhor é: quem é o seu pior inimigo? Ah, meu pior inimigo sou eu mesma. Porque eu não deixo ir embora. Eu não deixo aquela sensação ruim ir embora. Eu não deixo aquela pessoa sumir da minha memória, credo. Deixa embora. Perdoa. Perdoa como? Ai, olha, que Deus ilumine essa criatura, onde quer que ela esteja, que ela tenha melhorado, que ela tenha se dado conta, que ela tenha evoluído, que ela... Ah, mas se tá acontecendo agora, vamos rezar. Porque às vezes essa criatura está sendo um instrumento. E a gente não sabe, a gente não vê, a gente não passa o tempo todo vendo o plano espiritual, que nem um filminho. A gente não sabe nada da verdade, a gente não sabe nem direito da gente. A gente precisa prestar atenção para compreender quem nós somos, como nós somos e para que estamos aqui. Se a gente perder mais tempo olhando e prestando atenção no nosso dia a dia, será que eu estou fazendo bem? Será que eu estou gerando caridade? Será que eu estou exemplificando para os outros o que é o amor, o que é a paciência, o que é a caridade, a perseverança, a compreensão? Puxa vida, tanta coisa para a gente fazer. Ah, mas é aquela fulana que me atormenta todo dia no escritório. Vamos rezar para fulana. Mas vamos rezar bastante, mas eu odeio ela. Vamos rezar para fulana. Vamos rezar para fulana para que ela tenha uma vida ótima. Para que ela fique tão feliz que ela esqueça da gente. Não, olha que beleza. Veja bem. Se essa gente, que provavelmente é amargurada, as pessoas têm problemas que a gente não imagina, as pessoas têm dores que a gente nem sonha, as pessoas têm traumas, as pessoas têm... E às vezes, isso vem de outra vida em relação a gente também. A gente é espírita, a gente acredita em vida passada. Então a gente precisa botar isso na balança. Ah, então na outra vida eu fiz mal pra ela, sei lá. Pode ser que exatamente não. Pode ser que tenha repetido a mesma situação na outra vida. Ela fez mal pra gente e ela tá fazendo errado. E a gente vai fazer a mesma coisa errada de novo. Vamos ler, tá cheio de livros espírita pra gente ler, viu? Que explica um monte de coisa pra gente. Mas não vamos perder tempo tendo ódio. Se perdendo na vibração ruim do outro. Entrando nesse jogo de vibração baixa, do ódio, da raiva, da vingança. Ai, a vingança. Vou me vingar, olho por olho, dente por dente. Oh, a gente já saiu dessa fase de mundo, né? Ah, mas tem gente que, assim, problema deles. Olho por olho, dente por dente, eles vêm, a gente desvia. Opa! A gente não tem que ficar parado, feito um muro, esperando o outro chocar na frente da gente para entrar em confronto físico, mental, espiritual, emocional. Pra quê? Pra quê? A gente tem tanta coisa pra fazer na vida, tanta coisa legal pra gente ver, tanta coisa bonita pra gente fazer, tanto amor pra dar. Olha dentro da casa da gente, a gente tem tanta gente que a gente tem que cuidar dentro da casa da gente. Tem aquele filho com dificuldade, aquela mãe difícil, aquele passarinho que não come, o cachorro que faz tudo errado, o marido que dá trabalho, a mulher que fica louca. Tanta coisa pra gente se ocupar na casa, na vida, na família da gente. A gente vai se ocupar em administrar o ódio do outro que tem com a gente. Não vai! Para! Porque senão a gente também está sendo o nosso pior inimigo. Porque a gente está pegando a gente
carregando o tuque-tuque-tuque e pondo lá encaixadinho na vibração do outro. Pra quê que a gente tá fazendo isso? Pra quê? Não podemos fazer isso com a gente. Deus deu pra gente a oportunidade da encarnação. A gente não pode perder com isso. Não vamos fazer isso, não. Vamos desviar. Vamos desviar. Vamos deixar pra lá o outro. Ah, mas ela todo dia me atormenta. Tudo bem. Cada vez que ela te atormentar, em vez de pensar sua moça ruim, a gente vai pensar, Pai nosso que estás no céu, e vamos dar uma rezadinha. Respirar. Passou. Não vamos entrar no jogo do mal. Nós somos do bem. E não existe escuridão, existe ausência de luz. Sejamos nós o ponto de luz na vida do outro, com o nosso exemplo de calma e tudo bem, e percepção, e sejamos um ponto de luz na nossa própria vida, não permitindo ser manipulados pela vibração negativa e pelo desequilíbrio do outro. Não vamos deixar o desequilíbrio do outro gerar o desequilíbrio na nossa vida mental, física, emocional e principalmente espiritual. Perdoai os vossos inimigos. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos pedir a Deus, nesse instante, que os espíritos de luz se aproximem de nós. Que esses espíritos de luz envolvam a cada um de nós. Que esses amigos do plano superior nos deem coragem, determinação, força, equilíbrio para seguirmos pelos caminhos árduos desta encarnação. Que eles possam nos dar fé, porque temos que ter fé e acreditar que somos filhos de Deus, que somos obras únicas de Deus e que contamos com a presença do bem ao nosso lado todo o tempo. E vamos abrindo as portas de nossas casas para Jesus. Jesus agora adentra as nossas casas, ele entra e abre seus braços espargindo a luz do amor crística e envolve todos os nossos cômodos, iluminando tudo, todos os nossos familiares, todos os cantinhos, todos os lugares de nosso lar. E essa luz é tão imensa e intensa que sai de nossos lares e envolve toda a rua, todo o bairro, toda a cidade, todo o estado, todo o país, Senhor. Envolva o contorno geográfico de cada país com tua luz, trazendo paz, amor, perdão, compreensão e ampare, Senhor, seque lágrimas daqueles que nesse instante choram, sofrem, aqueles que partem ao plano espiritual, aqueles que nascem nesse instante, Senhor. Entrar em hospitais, cárceres, orfanatos, Senhor, amparai aqueles que pensam em suicídio, que recebam o amor do Pai nesse instante. Para tanto, repetimos as palavras de Jesus no monte, quando disse, Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, Pai, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus. Mas livra-nos, Pai, livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória agora e para todos sempre. Graças a Deus.
Lembremos, perdoai os vossos inimigos, inclusive nós mesmos. Tenhamos caridade com nós mesmos. Boa semana.